Deus, irmãos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos dar sequência na meditação que estamos fazendo, né, sobre o tema dar, né, ou o nosso relacionamento com as riquezas, com as posses. Segundo aos Coríntios, capítulo 8. Na última reunião, nós paramos compartilhando com os irmãos que esse grande fundamento do Evangelho deve ser vivido por nós como filhos de Deus. Ele está relacionado, né, com a própria graça de Deus na nossa vida, ou com a manifestação da graça de Deus em nós como seu povo. Diferente do mundo, né, que trata essa questão meramente como ação social, né? Quando o homem estende a mão de alguma forma para ajudar outros ou para contribuir com alguma causa nobre, né? Para eles, isso é apenas uma ação social, ou um bem que o homem faz para a sociedade, assim, de um modo geral, em suas muitas necessidades. Mas nós, como filhos de Deus, não vemos assim. O que a palavra de Deus nos ensina é que essa realidade na nossa vida, ela é muito mais profunda. O nosso dar, né, tem outro peso. Ele não é apenas uma ação social. Na verdade, ele é uma expressão da graça de Deus que nos foi concedida em Cristo Jesus. Se nós não compreendemos esse grande fundamento, essa verdade, nunca seremos capazes de dar passos genuínos, né, nesse caminho. Teremos grandes dificuldades, porque o nosso fundamento estará assim, errado, né? Então nós vamos avançar um pouco mais hoje. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Capítulo 8 e 9, então Paulo vai falar da coleta que ele, Paulo, apóstolo, e sua equipe está fazendo, está organizando ali na Macedônia, na Caia, para levantar fundos para socorrer as necessidades da igreja de Jerusalém. Então, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, a igreja que estava na região da Caia, orientando eles, né, de como eles deveriam proceder, ele cita o
termina o capítulo 9, o último versículo do capítulo 9, quando ele conclui o raciocínio, quando ele encerra a sua fala, né? Paulo termina assim: graças a Deus pelo seu dom de fala. Então, o grande fundamento é esse. O que é o dom inefável de Deus? É Cristo Jesus. Ou seja, a graça de Deus, ou Deus na sua graça, nos deu o seu Filho Jesus, o seu dom inefável, a sua maior riqueza. Deus se revelou em Cristo Jesus. Ele mostrou como ele é, seu coração, né? A sua bondade eterna, a sua misericórdia eterna, enfim, tudo aquilo que constitui a graça de Deus. O apóstolo João disse que Jesus se fez carne, né? E se manifestou entre nós. E nós vimos Jesus, cheio de graça e de verdade. Então, nesta dádiva de Deus, nós, que é Jesus, nós vemos a graça de Deus. Conhecemos como Deus é. Esse é o dom supremo. Ninguém nunca dará algo maior e melhor do que o próprio Deus dos deuses, que é Cristo Jesus. E a obra que o Senhor está fazendo na nossa vida é a continuação disso. É a réplica
Senhor. Ou a nossa vida ela precisa ter sido consagrada ou estar sendo consagrada ao nosso Deus. Em outras palavras, só pode andar nesse caminho quem não vive mais para si, mas vive para o Senhor. Essa é a medida. Porque enquanto existir em nós um coração que busca, em primeiro lugar, os nossos interesses, não seremos capazes de andar nesse caminho. Porque aquele que é o nosso cabeça, ou o tão inefável de Deus, ele manifestou a graça de Deus, por quê? Porque ele se deu. Ele morreu numa cruz por todos nós. A graça de Deus não pode fluir através daquele que ainda vive para si. São coisas antagônicas. Se eu quero ser um vaso onde a graça de Deus flui ou aparece, eu preciso estar no altar de Deus. Eu preciso ser um vaso consagrado a Deus. Não posso mais viver para mim, porque se vivo para mim, eu vou entrar em choque com a graça de Deus. Porque aquele que é o cabeça, aquele que é a expressão maior dessa verdade, ele se deu, ele se entregou, ele morreu numa cruz por nós. Então, antes, irmãos, de darmos o primeiro passo verdadeiro nessa questão de dar aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, nós precisamos participar da cruz do Filho de Deus. Sem isto, o nosso coração se levantará e ele será o maior inimigo disso, porque ele vive para si. Ele vive para si. Lembra de Pedro, o conselho que ele deu para o Senhor Jesus, quando o Senhor falou: eu preciso ir para Jerusalém e morrer numa cruz. Ele falou: não, faz isso. Fique vivo. E ele foi repreendido, pelo Senhor. O Senhor disse que o que ele falava como um instrumento do diabo. E a graça de Deus fluiu através de seu Filho, porque ele morreu, numa cruz por nós. E esses irmãos da Macedônia, eles fizeram isso. E essa entrega, essa consagração ao Senhor, ela tem uma expressão bem tangível, bem objetiva, bem prática, e nós podemos conferir ela até com as nossas mãos aqui nesse mundo. Paulo fala que os irmãos lá na Macedônia, eles se deram ao Senhor, mas também se deram aos irmãos. Essas duas coisas estão juntas, no mesmo pacote. João vai dizer quantas palavras, lá na sua carta, na primeira carta, diz assim: aquele que diz que ama o Senhor, também deve amar os irmãos. É o mesmo amor. E ele afirma o contrário disso: quem não ama os irmãos, também não ama o Senhor. Porque se não é capaz de amar o irmão que vê, muito menos o Senhor que não vê.
Durante a lei ou na antiga aliança, o sacrifício era morto, era colocado lá no altar para ser queimado. Não era assim? E uma vez posto no altar, ele era consumido pelo fogo, só ficava cinza. Não podia ser retirado de lá nada. Toda a carne, tudo aquilo que era colocado no altar era consumido. Aquilo era uma sombra disso. O verdadeiro altar, o verdadeiro fogo está aqui. Mas Paulo diz que aqui a oferta, o sacrifício, ele é vivo. Ou seja, aqueles que a graça de Deus alcança, salva ele, vivifica ele, deve ser colocado diante de Deus como um sacrifício. E ele disse que isto é santo e agradável a Deus, porque é um culto racional. Assim como o fogo consumia lá a carne colocada no altar, e de lá não se resgatava nada, aqui o Filho de Deus é chamado para fazer a mesma coisa, só que com realidade. Uma vez alcançado pela graça de Deus, por aquele que se entregou por nós, a nossa resposta deve ser a nossa entrega a Ele. Como um culto, como um sacrifício, para ser também consumido agora. Não por fogo, oriundo de lenha, mas do Santo Espírito de Deus, o verdadeiro fogo. E aí o que acontece? Toda aquela conformação que tínhamos com o mundo, ou com este século, é retirada de nós. Então nós vamos conhecer a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, é aqui que Deus troca o nosso software. É aqui que o Senhor muda as nossas entranhas, altera completamente a nossa realidade. Ou seja, Ele nos coloca numa experiência onde a vontade dEle é degustada por nós. E nós vamos descobrir que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós queremos, às vezes, irmãos, conhecer a Deus apenas pela teologia. Às vezes nós queremos conhecer a Deus como resultado de absorvermos informações a respeito dele. Mas não é assim, prioritariamente, que se conhece a Deus. Nós só podemos conhecer a Deus de fato quando o próprio Filho de Deus se manifesta em nós e através de nós. Por que aquela forma mundana que foi instalada em nós pelo pecado precisa ser removida? Porque ela não tem nada de Deus. Ela é contrária a Deus. Nunca conheceremos a Deus através do que herdamos deste mundo caído. Mas nós vamos conhecer o Senhor quando a vida do seu Filho amado encontra expressão na nossa vida. E o que está sendo dito aqui? Que é necessário fazer uma oferta, um sacrifício. Porque assim é Cristo. Ele deixou a sua glória e se ofereceu para morrer numa cruz por nós. Essa é a graça de Deus. Esse é o dom inefável de Deus. Quando conheceremos a boa, agradável e perfeita
que eles responderam é uma espécie de eco da obra da graça de Deus, né, na vida dele. Olha o versículo 9 do capítulo 8, lá de 2 Coríntios. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está afirmando que os irmãos da Macedônia, eles conheciam a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Conheciam. Que, sendo rico, se fez pobre. Eles conheciam isso. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Eu conheço a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você conhece a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Você já viu, de fato, em realidade espiritual, que Cristo era rico, totalmente rico, mas ele na sua graça, e por causa da sua graça, ele se fez pobre, completamente pobre, despido de toda a sua glória, colocou toda ela de lado. Isso é um fato, essa é uma realidade que está escrita no seu coração, você enxerga isso. Por amor de vós. Ele fez isso por amor de vós. Para quê? Pela sua pobreza nos tornasseis ricos. Então o que é a graça do nosso Deus? Você tem de um lado o Senhor Jesus rico, completamente rico. Mas do outro lado, o que nós temos? Nós, totalmente pobres. Nós não temos nada. Certo? Aquele que é totalmente rico, por nos amar, isso é por causa da sua graça, o que ele faz? Ele pega a sua riqueza e faz com que ela seja derramada sobre nós que somos pobres. Aí o que aconteceu com o resultado disso? Nós que éramos pobres, ficamos ricos. E ele que era rico ficou pobre. Essa é a graça de Cristo. Você sabia que você foi chamado por essa graça e foi colocado nessa graça? Às vezes quando ouvimos o Evangelho, né, não falam isso para nós. Só contam a primeira parte. Não é assim? Ó, vai. Mas tem essa outra parte. Essa outra parte. Então você e eu, nós somos chamados para replicar isso aqui nesse mundo. Vocês se lembram que o Senhor Jesus falou assim? Está lá no capítulo 12 do Evangelho de João. Quando os gregos, né, quiseram conhecer o Senhor, quiseram falar com Ele, né? Então o Senhor Jesus, sabendo do interesse dos gregos, ele fala algo maravilhoso. Ele diz assim: se um grão de trigo caído na terra não morrer, o que acontece?
a impressão de que na cabeça dos apóstolos pudesse estar acontecendo mais ou menos o seguinte: se os gregos estão interessados em nosso mestre, agora nós vamos bombar, né? Afinal de contas, são gregos, sábios, enfim. E se eles estão interessados no nosso mestre, de repente eles encontraram, né, o homem perfeito que eles estão procurando há tanto tempo. Enfim. Mas quando isso chega nos ouvidos do Senhor Jesus, ele fala isso: olha, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. O que está falando o Senhor Jesus? Que só tinha uma maneira daquilo que estava na vida dele, daquilo que ele era, daquilo que ele veio trazer e fazer, continuar ou ser multiplicado aqui neste mundo, era se ele morresse. Mas se ele retivesse a semente, se ele permanecesse inteiro, não aconteceria nada. Se ele quisesse que muitos outros fossem alcançados, ele precisava perecer. Essa é a graça de Deus. É assim que Deus é. O Senhor Jesus disse: eu morro, mas com a minha morte muitos vão viver. Eu que sou rico, vou ficar pobre, mas porque eu fiquei pobre, muitos vão ficar ricos. Deus mesmo despiu da sua glória, mas muitos que não tinham glória agora serão participantes da glória de Deus. Nós somos chamados para viver aqui. Não apenas como aqueles que receberam os benefícios desta graça, mas como aqueles que vão fazer essa graça maior, ou a graça será multiplicada através de nós. Seremos pequenos cristos aqui neste mundo. Ou, para usar uma linguagem mais bíblica, né? De fato, seremos o corpo do Senhor Jesus. Nossa cabeça está no céu, vai ser o corpo que continua aqui na terra, fazendo a mesma obra. No versículo 19 do capítulo 8, veja o que Paulo falou. E não só isto, mas foi também eleito. Ele está falando de um irmão, né, que estava ajudando nessa coleta.
Filho de Deus pega parte daquilo que o Senhor colocou em suas mãos, ou tudo daquilo que o Senhor colocou em suas mãos, e faz com que isso seja usado de alguma forma para atender aqueles interesses que vimos, Paulo está dizendo aqui que é, na verdade, a graça de Deus que está sendo movimentada no meio da igreja. Ou seja, é uma expressão da graça de Deus. Bom, isso é tão grande, tão sério. Eu não sei quantas vezes você já pensou, quantas vezes eu já pensei realmente, né, com contrição de coração, né, que quando damos, nós estamos lidando com isso. A graça de Deus. Ou seja, a outra parte, ou aquele que está sendo alcançado, ele precisa perceber que é a graça de Deus que está vindo em seu socorro. Antes de dizer, olha, o irmão A, o irmão B me ajudou nisso, aquilo, ou a Assembleia tal, me socorreu, esse que está sendo alcançado vai dizer, Senhor, a tua graça alcançou. Quando isso é real, quando isso é verdadeiro, quando isso está presente, então de fato nós, como filhos de Deus, estamos dando. Se não, ainda não entendemos nada. O resto do versículo 19, né? Mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro nos empenhos dessa graça ministrada por nós para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Veja que o fim, o objetivo final é a glória de Deus. É a glória de Deus. Às vezes achamos que a glória, né, que a igreja dá para o Senhor é aquela que ela canta, né? É aquela que está nas letras das suas músicas, não é assim? Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus verdadeiramente é glorificado quando a graça dele está operando. Às vezes nós tentamos criar meios, né, de glorificar a Deus, não é assim? Como que eu posso glorificar a Deus? Aí tem receita de todo tipo. A gente for perguntar aqui, aí, se for sincero, cada um de nós tem uma receita para glorificar a Deus. E algumas são bem assim, defendemos com unhas e dentes, né, a nossa receita. Se isso aqui for praticado, se isso aqui for vivido, com certeza Deus vai ser glorificado. Mas a palavra que está dizendo aqui que Deus é glorificado quando a graça dele está operando na nossa vida. Porque ele foi glorificado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus só foi glorificado quando o seu Cordeiro Santo foi imolado lá na cruz. Em nenhum outro Deus é glorificado. Em nenhum outro lugar Deus é glorificado, senão no Calvário. Como viveremos uma vida para a glória de Deus quando o Calvário estiver presente na nossa vida? Quando a graça de Deus
você estudar direitinho os amalequitas, né, no Velho Testamento, é um tipo da carne, é um tipo da natureza caída do homem. É um tipo de tudo aquilo que é adversário de Deus, se opõe a Deus. Por isso, Saul recebeu a ordem, né, de eliminar ou de levar para a cruz os amalequitas, e ele não fez isso. Ele pegou um punhado de amalequitas, um punhado de bois e trouxe, e nós vamos oferecer isso aqui para Deus. E não deu certo. Porque Saul era um rei segundo o homem, um rei segundo a carne. Então foi preciso Samuel chegar lá e resolver a situação. No versículo 8 desse capítulo, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Versículo 11. Completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente e a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então veja que o cenário que o próprio Deus proveu para esse momento era esse. De um lado, os que tinham de sobra, e do outro lado, os que tinham de menos, tinham falta. Os que tinham com sobra deveriam ir ao encontro daqueles que tinham falta. Ou seja, aquele que era rico foi ao encontro daquele que era pobre, de tal maneira que aquele que era pobre deixou de ser pobre, porque ele foi socorrido pelo rico. Assim é a graça de Deus. Eu quero ler no capítulo 4, versículo 10, aí de 2 Coríntios, um pouco do testemunho do apóstolo Paulo. Diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Para que nós que vivemos, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, pois, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei. Por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Veja como que Paulo vivia. Aqui nós temos um modelo, né, vivo, real, o homem, Paulo, o servo, o irmão, onde a graça de Deus encontrou uma expressão assim, profunda. E quando olhamos para ela, nós podemos ver
nossa vida será inimiga da vida de Jesus. Adversária. Porque nós que vivemos, diz Paulo, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Sempre. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Você não pode ser uma expressão de Jesus, da vida de Jesus, se você estiver vivo. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Jesus disse, vou repetir, se o grão de trigo caindo do céu, cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Olha o paradoxo aqui, né? Como a vida de Deus se manifesta? Quando a morte opera. A vida de Jesus não pode ser repartida conosco sem que ele tivesse morrido. Enquanto estamos vivos para nós, a vida de Jesus não pode fluir através de nós. Não foi assim com ele. Ele morreu e nossa vida foi espalhada. Ela se multiplicou e está operando até hoje, dando frutos. Então Paulo diz, eu morro todo dia para que a vida do Senhor se manifeste através de mim. O rei da vida, a própria vida, morreu para que aqueles que estavam mortos pudessem viver. De modo que nós opera a morte, mas em vós a vida. Esta é a graça de Deus. Esta é a graça de Deus. Se queremos cooperar com a graça de Deus, a nossa parte é a morte. Sempre. Então a vida do Senhor vai fluir. Se queremos manifestar a graça de Deus, nós precisamos abrir mão do que temos em favor de outro. Segue Paulo, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor, Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco. O Senhor morreu. Ele se entregou à morte. Mas por causa disso, ele foi ressuscitado dentre os mortos. E exaltado, e está entronizado à destra do Todo-Poderoso. Ele não foi deixado na sua morte. Mas a Escritura diz que foi o Pai, pelo Espírito, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E Paulo está dizendo, o Senhor fará o mesmo conosco. Se eu for na direção da morte, ou se eu me unir a Cristo na sua morte, um ponto final foi colocado sobre
sabia que morrendo todo dia, ele estava participando da ressurreição de Cristo Jesus. E ele fecha meu raciocínio dizendo que todas as coisas existem por amor de vós. Experimenta isso, irmãos. Você vai ouvir com bastante frequência no meio cristão hoje que todas as coisas existem por amor de você. E é terrível viver ou tentar viver a vida cristã com base nisso. Ora, o sol nasceu hoje por amor de Deus. Está chovendo hoje. Não, por amor de vós. Cristo deixou sua glória por amor de nós. Ele mesmo disse, né, e a palavra diz que ele nos amou até o fim. Por causa do seu amor, né, ele morreu por todos nós. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se. Quando a graça de Deus é multiplicada, quando ela flui através da nossa vida, quando nós vivemos em função não de nós, mas dos outros. A graça é multiplicada, ela é espalhada, ela é refletida, replicada na nossa vida. Quando você está andando como Jesus andou, quando você vê todas as coisas como sendo destinada não a você, mas ao próximo. Ou seja, quando você ama o próximo. Paulo diz no texto aí que para vocês viverem, eu morro. Para que vocês tenham, eu abro mão. Não vivo para mim, mas vivo para vocês. E aí ele encerra. E torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Todas as vezes que a igreja, ou cada um de nós, em particular, dá um passo nessa graça de Deus, a resposta será essa: graças a Deus. Aquele que for alcançado, aquele que for o objeto dessa graça, ele vai dar louvores a Deus. O Senhor será glorificado. E foi para isso, e é para isso que nós estamos aqui, irmão. Então a questão de termos um coração endurecido, né? Em relação a essa caminhada, fala de algo muito maior e mais sério na nossa vida. Quando não somos capazes, né, de lançar mão do que temos para manifestar essa realidade,
vida é mais fácil esconder. Mas quando toca o nosso bolso, não tem como esconder. Aquele que é cheio de graça, o bolso dele é convertido. Mas aquele que não é cheio de graça, o bolso dele tem 2 zíperes assim, bem fechados. Não sai nada, Deus. Nós vamos parar aqui, irmão.